Quintou e aqui estamos, mais uma quinta-feira, mais um Quinta Business. Eu sou o Arthur, ao meu lado hoje Daniel. Boa noite pessoal. Estamos aqui no escritório da BIP para trazer mais um convidado especial aqui para nós, que é o Gregory, né, Gregory? Isso aí, boa noite. O Gregory, ele tem então, é empresário, tem uma empresa de distribuição de internet, provedor de internet, né? E ele tá aí para contar um pouquinho da sua história para nós. Vamos lá. Gregory, como que iniciou tudo? Como que foi teu início, digamos, na parte de informática, digamos assim, né? Porque a internet puxa isso bastante, né? Na época que eu comecei, na verdade, a internet ela estava bem gatinhando. Até a gente estava tendo um off aqui falando de modem, DDSL. Então começou naquela época que saiu da internet de escada para rádio. Foi a explosão da internet via rádio. Então foi nessa época, acredito eu, lembrar de data. Até hoje eu procurei algumas fotos, não consegui encontrar muita coisa que a gente vai perdendo ao longo do tempo para ter bem certinho onde tudo iniciou, né? Mas acredito que aí para 2008, antes disso, comecei na Barros Informática, isso empresas em Concórdia, né? Sim. Depois fui para outras informáticas, até eu ir para a Terra Informática, que era a antiga Data Center. A Data Center, algumas pessoas talvez que vão ver esse vídeo vão lembrar. Mas foi uma empresa que ela era da Matrix, uma empresa grande, como se fosse hoje o UOL, o Terra, e depois vendeu para uma empresa local que ficou do Melimar, que era a Terra Informática. E daí foi aí que eu fui iniciando, gostei da internet. Porque informática é bacana, só que ela te abre leque para tudo que é lado. É isso. Muita coisa. Né? Informática é o nome genérico que se diz tudo que é relacionado à parte, digamos, geral de computadores, né? Enfim, exatamente. Né? De redes e tal. Então, na verdade, você seguiu no ramo na parte... Você iniciou com a parte, digamos, né? Então, na parte de informática, mexia com computador e tal. E aí chegou e... a internet, é que também assim, até então talvez não tinha muita internet antes de 2008, né? Não, era difícil, era discado, a fatura era alta, né? Isso. Então era bem difícil. A partir de 2008 começou a dar aquele boom na parte de, digamos, de internet, né? Ficou tudo mais fácil também um pouco, né? Exatamente. E aí começou, daí você partiu para esse ramo aí. Isso, e como eu era de menor, e a gente tinha costume, até como a gente estava comentando, de jogar, de fazer rede, juntar computador. Sim. O que despertou para ir para o ramo da internet? Despertou porque existia muito... servidor do jogo. Como que a gente joga? Beleza, a gente está lá jogando, todo mundo está conectado num servidor. Mas como que está conectado no servidor? Como que aquilo funciona? Algum lugar tem que estar ligado para todo mundo estar conectado. Sim. Então, a parte do jogo, para mim, foi essencial, que em vez de ficar só jogando e ficar aquele nerd, aquele viciado... Até curioso. Eu fui curioso de montar servidor. Só que muito servidor que tinha rendimento bom era no Linux. Hoje a gente usa o Windows, né? Sim, macOS. Mas na época, nossa, o Linux era sensacional. Então foi aí que eu caí para dentro do Linux e vi que não era só jogo, servidor de hospedagem, streaming. Hoje a gente tem televisão, telefonia, tudo dentro de um servidor. Então a gente monta brincando qualquer coisa. Uma teia por trás de tudo. Isso, exatamente, uma teia por trás de tudo. Essa que é a parte legal, né, da informática. Então, não deixa de ser informática, mas é um mundo que conecta, né? Então é um leque disso aí. E assim, digamos essa questão aí, como que, para explicar melhor também até para nós, assim, você que está nessa ramo da parte da internet, da onde que vem, como que funciona aí, digamos, como que é isso, entendeu? Tipo, tem uma central no mundo inteiro que distribui, como que é? Muita gente acha que assim, o provedor, ele vai lá, puxou cabo na rua, fibrou toda a cidade ou colocou uma antena e ele sai distribuindo e ele ganha 100% do valor do cliente. Ou seja, se vocês são meu cliente, o que você paga, tudo vem para mim. Não é nem questão de imposto. A gente tem que pegar de uma outra empresa que ela está interconectada. Então hoje não existe, a internet tem um dono. Ninguém é dono da internet. Não é um dono. Você montou um provedor em Joaçaba. Eu montei aqui Piratuba, Ipira, Concórdia. Então a gente poderia ter só a nossa rede aqui e interligar a nossa rede. E a gente ter só um conteúdo local. Só que a gente precisa mais. Então você em Joaçaba, vai adiante, vai até o litoral. Quando viu, a gente ligou o Brasil, ligou o mundo. Então são redes, cada uma depende de outra rede. Por isso que muitas vezes o pessoal diz, deu temporal e a internet tá meio oscilando, tá ruim a internet. Daí o pessoal não entende que às vezes a gente tem no nosso litoral, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma rota que caiu. Algum provedor lá está sem luz.
Aham. E daí a gente está indo para São Paulo, voltando, dando uma volta muito maior. Pra chegar até aqui de volta. Enquanto a gente fazia 100 km, a gente está fazendo Entendi. 1000 km para chegar lá. Então é uma teia de uma rede, como você falou antes, é uma teia. Sim. Então ninguém é dono. Só cada um interliga. Cada um vai interligar um pedacinho e a gente vai fazer uma grande teia. Então, na internet, nesse ramo, ninguém consegue ser feliz sozinho. Daqui a pouco o cara dizer, eu vou fazer e ninguém, não vou depender de ninguém. Esquece, tu vai depender de alguém. Sim. Tanto que a gente hoje tem troca. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é parceira nossa, que a gente contrata link deles, que é a Alt, né? Alt ou ALT também, como é conhecido. Tem lugares, por exemplo, que a gente atende, por meio deles, eu atendo de Peritiba a Alto Bela Vista, até vamos citar o nome. A gente atende 2 torres da TIM. A TIM contratou deles o transporte lá, e como a gente já tem rede e eles não tinham, então eu peguei aquela parte da rede e transportei de uma parte da TIM a outra parte da rede. Em vez de a Alt agora me pagar, eu também preciso deles. Eu preciso ir daqui de Piratuba a Joaçaba. Lá deu 6 quilômetros. Então tu me empresta 6 quilômetros e o restante, que digamos que dê 10, 15 quilômetros, eu te pago aluguel. Aí então a gente faz uma troca. Isso de estrutura. se chama swap. Você faz essa troca, uma swap de troca. Que é uma estrutura. Na verdade, o que você fala, tipo, é o cabo, vamos falar assim em termos bem, né? O cabo, digamos que sai de tal região até outra, tu tá, tipo, alugando aqui pra eles, mas eles não te pagam em dinheiro. Não, a gente faz a troca. A troca de... Porque eu também preciso deles. De outro cabo, que daí é deles, essa estrutura, que daí tu vai utilizar porque, lá. como eu falei, ninguém vai conseguir ser feliz sozinho, né? Sim. Tu vai precisar de outro. Hoje, o Brasil é muito amplo. Tão muito amplo que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele falou, eu vou pegar o Brasil e vou fazer a minha rede. E vou atender para melhorar o Facebook, vou fazer serviço. Logo depois que ele começou a fazer um estudo, ele desistiu. Porque o Brasil, Caramba, o Brasil é um país muito amplo, não tem como. Hoje, para ter ideia, se tu pegar a Vivo, a TIM, a Algar, todas as empresas grandes, elas fazem essa troca que nós pequenos, né, acabamos fazendo também. Então, eles trocam. Eu preciso chegar em São Paulo, então eu te entrego São Paulo, tu me entrega Rio de Janeiro. Então, eles também fazem essa troca. Antigamente não tinha. Antigamente, vamos puxar rede. Porque tem um detalhe. A gente pode puxar rede. O custo não está em só puxar rede. Tem que manter a rede. E tem um detalhe. Hoje, tu não tem poste. Quem tem poste é a Celesc. E a Celesc cobra aluguel do poste. Que não é barato. Se tu pegar cada poste, hoje nossos provedores pequenos, se tu pegar o grande, ele paga um pouco menos. Por causa da quantidade, eles têm um acordo melhorado. Mas só a Celesc, que é a região de Santa Catarina, é R$ 6,80 cada ponto de fixação por poste. Caramba. Vai somando isso. Aí tu vai dizer assim, beleza, mas tem vários postes, né? Essa questão de vários postes, vou registrar só a rua aqui e não vou fazer a outra. Vou deixar quieto, não vou pagar porque é muito imposto, já é muito valor. Aí se tu não fizer e bater uma fiscalização, e até que em Piratuba recentemente teve, acho que vocês acompanharam, viram bastante gente trabalhar aqui em volta. Sim. Então, para adequar, nosso cabo estava muito alto, então eles notificam para baixar. Nesse deles notificar, eles já tem lá, tem uma placa. Se não tiver uma placa, eles vão seguir o cabo, vão chegar no teu provedor, vão saber quem que tu é e vão te aplicar uma multa se tu não tem registro. Cada poste vai dar 100 vezes o valor do aluguel do poste. Ou seja, está R$680 por poste. Errado, que está então ali irregular. Pega uma rua com 10 postes, que não tem 10 postes, tem... Sim. Essa daqui tinha acho que 38 postes, a do centro está lá embaixo mais 60, 70 postes. Conheço provedores grandes no litoral que tomaram multa de mais de 1 ou 2 milhões de poste. Por não estar regularizado, né? Exato. Então, por que tu vai montar uma rede se tu pode fazer uma troca da rede? Sim, entendi. Mas faz fazer a troca. Vou passar um cabo, tu já passou. Sim. É muito mais inteligente usar o teu cabo e trocar um cabo num lugar. Isso, se é possível você, no mesmo ali cabo, né? Exato. Você conseguir fazer essa troca de informações, enfim, com vários... Sim. Digamos, com provedores diferentes, né? Que eu não sei, dentro de um cabo tem quantos, né? Digamos. Depende muito do tamanho da cidade, do projeto. Mas hoje, assim, se a gente pegar um cabo de 12 fibras dentro de um cabo, se a gente pegar uma fibra só, existem várias tecnologias na fibra ótica. Existe a EPON, GPON e agora está vindo a XGS-PON. O que muda nisso tudo? É que nem a gente pegar um roteador e pegar 2.4, 5.8, que a gente está vendo 5G. Sim. O que seria 2.4 e 5G do roteador?
2.4 seria uma faixa de frequência, de oscilar a frequência, que a gente vai passar um tanto de dados. Se a gente aumentar, a gente pegar um cano e aumentar esse cano e colocar para 5, um cano de 2, colocar para 5, nós vamos passar muito mais água. A mesma coisa, nós vamos passar muito mais banda ali dentro. Se for Já na fibra a mesma coisa. Então a gente consegue ir mais longe, menos longe. A EPON, ela consegue por fibra 64 clientes numa fibra. A GPON 256 na mesma fibra. Isso, EPON 1.25 GB de tráfego, a GPON 2.48 GB e a XGS-PON é para ser 10 GB de tráfego. É 10 GB, é claro que é 10 GB compartilhado entre vários clientes, né? Então a tecnologia evolui. Sim. Muita gente diz, emendando o assunto, muita gente diz assim, mas essa tecnologia de fibra vai acabar por causa do satélite. Não tem como a fibra acabar por causa do satélite. Para a gente interligar, se a gente pegar a Starlink, ele vai ter que ter uma central, ele vai ter que vir fibra de tudo que é canto para depois jogar para o satélite. Então ele tem que ter terrestre via satélite. A 5G, a 5G vai matar com a fibra ótica, muito provedor vai quebrar. Isso até quando a gente participa de eventos de provedor, é engraçado que o pessoal já diz, 4G vai apertar para provedor. Não vai apertar, é a mobilidade de ter internet e tu chegar em casa com uma internet melhor. É diferente porque assim, exato. Eu, por exemplo, aqui, até pela questão, digamos assim, que nem você acabou de comentar, a 4, 5G, ela é para você móvel, entendeu? Eu vou adaptar isso aqui, digamos, eu não vou ter a mesma confiança, digamos, a mesma estabilidade que eu teria com uma fibra, né? Fibra é cabo, ou seja, então tu vai estar interligado. É que daí a gente entra numa outra questão. Não existe a gente dizer, via satélite, rádio, que o celular é uma internet via rádio. Se hoje tu for falar, tu quer uma internet na fibra aqui na tua empresa ou rádio? Tu vai dizer, não, fibra. Sim. Mas o teu celular é rádio. Sim. Um satélite é a rádio. Mas eu digo assim pela questão da confiança, né? Porque confiança não, é estabilidade. Estabilidade. Né? Porque assim, tudo que for, digamos, sem fio, tende em algum momento a alguma interferência, em algum momento, pode acontecer. Sim, vai ter intempéries que vai dar interferência, com toda certeza. Por cabo, entendeu? A não ser que rompa, que é uma outra situação, não vai ter esse problema, né? Então exatamente. Muito mais estável, né? É como eu estava falando do assunto da física e acabei não concluindo. Você pegar uma onda de rádio, você tem uma velocidade. Você pegar a fibra ótica nada mais é que um tubo de luz que ele pode fazer uma certa curva. Claro, fizer demais a luz vaza, ela é bem interessante brincar com a fibra. Se tu pegar na tua casa, tirar do nosso modem, vamos dizer modem, né, para ficar mais fácil. Se tu tirar e olhar, tu não vai ver a luz. Até não é nem indicado, porque aquela luz tu não enxerga ela, mas ela tá ali. Ela pode queimar a retina, então não é nem aconselhável. Sim. Mas enfim, a transmissão da fibra é luz. A fibra só não é mais rápida, porque ela depende do equipamento da ponta. E esse demora para sofrer atualização, melhoria. Mas a velocidade da luz, o que tem hoje mais rápido que a velocidade da luz? Sim. Então é besteira a gente dizer que via satélite. Claro, não desprezo via satélite ou qualquer outra meio de transmissão. É necessário, um lugar remoto, uma fazenda. Às vezes tu não vai chegar com a fibra, muito investimento. Beleza. É uma outra situação, exato. Outra situação. Agora a fibra é a velocidade da luz, é física. Não existe a gente querer reinventar a física. Já está lá, já foi comprovado isso. Sim. Então, quando a 4G sofre alteração, agora a gente tem a 4G. A fibra saiu do EPON para GPON, saiu de 1.25 para 2.48. Agora tem o 5G. Agora tem o XGS-PON, que é 10 GB. Ou seja, se o 5G ele vai conseguir 200, 300 mega, cara, é 10 mil mega numa fibra de 10G. Sim. Então a evolução é muito grande. Oi, você tinha comentado, voltando ali a respeito dos postes, tem que ter uma equipe cuidando daquilo. Então assumir uma cidade, vamos dizer, um pouco maior, um pouco desorganizada, deve ser um BO para assumir, né? Porque, por exemplo, pega uma cidade grande que tem uma rua mais estreita. Cara, se os fios já estão meio baixos, algum caminhão pode passar, por exemplo, enroscar nos fios, já arrebentar, e a equipe tem que estar ali para conseguir concluir a rota da internet, né? É uma coisa que a gente sofre bastante, que nem tu falou, o ponto fraco da fibra é ter um rompimento. Existe muito rompimento, por quê? A Celesc determina que a gente esteja com a fibra lá colocada até 6 compartilhadores por cidade, o que não acontece, que tu pega Florianópolis tem 15, então por lei seria 6 ou 7 ali, mas nunca acontece, né? Não sei, alguém
alguém lá é beneficiado ou não, ou é rede da Celesc, né? Contatos. Porque na verdade, assim, dessas 6, 7 faixas que tem para cada provedor fazer o registro, existe mais 2 de reserva que é da própria Celesc. Então eles têm quero fazer uma rede da Celesc, interligar uma central, um lugar de alimentação, eles têm para eles reservado. E dessa questão dos postes, continuando, a gente tem que estar abaixo da rede de iluminação. Ou seja, nós temos lá um ponto de luz, um braço de luz no poste. A gente tem que estar abaixo. A legislação prevê. Mas se tu andar na rua aqui, qualquer cidade, tu viajar, a gente trabalha com isso, a gente viaja olhando os postes. Antigamente viajava olhando repetidor em cima de morro, tudo. Porque é o ramo, né? Sim. Tu segue isso. E nessa de estar ali, às vezes a luminária está muito baixo. Ela está abaixo de 4,80 metros, então o teu cabo vai estar baixo. Muitas vezes a gente está tendo que estar irregular em cima do poste e é difícil tu ter uma conversação com a Celesc. É uma central 0800, que tu não vai achar alguém para conversar. Quando eles te notificar, aí tu vai ter que pegar, tu tem que ter um engenheiro, tem projeto, tem registro no CREA, além da mensalidade que tu paga para eles tudo. Sim. Então é difícil ficar regular. Se você sair na rua, tu vai ver muitas luminárias. Opa, peraí, o Gregory falou que a luminária aqui e o cabo embaixo, como é que tá tudo em cima? Tem lugar que a gente tem que jogar em cima da luminária. Senão toda semana vai estar rompida lá. Senão rompe. Algum carro passa, caminhão, enfim. Exatamente, vai romper. A gente já arrumou muita briga, às vezes até aqui em Piratuba, um pouquinho com a prefeitura dessa de luminária, até porque há 2 anos atrás, o que acontecia? A luminária nos postes, ela era a responsabilidade da Celesc. E a Celesc tinha que manter todas as luminárias certinha lá, organizadinha. Sim. 2 anos, quase 3 para cá, passou para a prefeitura. E a prefeitura abriu licitação e terceiriza. Então a gente pega muita situação aqui e outras cidades que a luminária, até que ela vem da rede de baixa para ir para o LED ou para a lâmpada em si, com 4 ou 5 emendas. Então às vezes desencapado, tipo, um transtorno bem complicado. Claro, a gente tem luva, proteção, né? Nosso ramo não é para mexer na rede elétrica. Sim. Mas às vezes a gente acaba tendo que até passar uma fita onde não deveria, que não é compromisso nosso, a gente nem poderia estar fazendo. Às vezes faz para não acontecer o pior para vocês, né? O pior para nós. Então porque é complicado de manter essa parte. Vocês não estão trabalhando ali, né? Então tá. Exato. Claro que a gente faz um acompanhamento. Quando a gente sabe que vai ter uma carga especial, por exemplo, amanhã de tarde, sexta-feira, dia 24 amanhã, né? 24/12. Isso. Vai ter de tarde, vai ter o transporte da usina aqui da PCH Pirani. Vai ter o transporte de uma peça, a terceira peça que veio vir para cá. Então eles criaram um grupo, eles estão agendando e falam, vai passar por Peritiba, tal lugar. Daí a gente já aciona a Celesc, da nossa equipe já vai com uma vara de manobra, fica meio acompanhando e tal. Acompanhando para ir lá e não romper o cabo. Sim. Porque daquela peça, ela passa da altura permitida, né? Então, claro, eles têm rebatedor na frente, tudo, né? E a gente acompanha para evitar, né? É melhor evitar do que depois ter que arrumar, né? Claro, com certeza. Se você vir 10 peças, daqui a pouco romper 10 vezes. Sim. O problema não é o custo do rompimento. Em si, o transtorno do cliente fica sem. Que daí afeta todos os clientes que estão utilizando aí, né? Exatamente. Até porque o cliente ele quer saber da internet na casa dele, ele não tá preocupado, se passou um caminhão lá. Mas foi o caminhão da PCH, mas não interessa, eu quero a minha internet, ela tá... Isso. Não, mas o técnico foi lá, levou um choque, nós estamos levando ele para o hospital, mas não interessa, quem que vai outro técnico arrumar a internet? Isso, exato, né? É bem isso mesmo. Mas então voltando àquela parte, digamos aí antes de você iniciar com a parte toda de internet, né? Então quando você estava lá em Concórdia, teve alguma outra loja? Um dia tu comentou comigo que chegou a trabalhar dentro da BRF também, tudo lá, né? Ah, sim. É que na verdade os passos a gente quase não lembra todos, lembra dos principais, mas foram longos, foram da Barros Informática. Logo depois essa empresa ela acabou indo lá para Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 2 anos trabalhando para eles. Aí como eu já tinha aprendido, já tinha trabalhado com eles e fui engatinhando com eles e sabia montar um provedor de fato, aí eles me fizeram uma proposta. Então me colocaram, eu estava fazendo 18 anos, até na época foram lá conversar com meu pai para me levar junto para lá. Toda sexta-feira à noite eu vinha para Concórdia, eles me pagaram hospedagem, pagavam tudo, um pessoal excelente de trabalhar, legal, bacana, que a gente tem amizade até hoje. Então fiquei 2 anos trabalhando com eles, todo final de semana estava de volta. E daí eu estruturei a rede deles. Daí eu já não era mais o técnico que vai lá instalar antena.
Aí eu era gerente técnico da empresa. Então tinha uma galera lá para instalar, tinha uma equipe de eletricista. Ah, mas vamos fazer de tal jeito. Não, tem que ser desse, porque esse que funciona e é a melhor forma. Então bati o pé, a gente não precisava brigar, se entendia, né? Sim, sim. Porque era justamente de gerente técnico que eu estava lá. Quando eu voltei de lá, aí eu comecei um curso técnico no Senac, que eu sou formado em técnico em redes de computadores. Na parte de rede, né? Sim. Não que a gente vai hoje fazer um curso e vai sair montando um provedor, né? Mas claro, tudo beneficia e ajuda. Aí quando eu entrei nesse curso técnico, aí a Sadia tinha uma vaga era analista júnior 13, eles têm os negócios deles lá, né? Uma empresa terceira dentro da Sadia. Daí lá também, fiquei 1 ano e meio lá trabalhando. Aí a gente cuidava da parte de rede, da parte de formatar computador. Foi bem legal, porque a Sadia ela tem um processo bacana. Não é que nem nós, formata o computador, liga um pendrive, pega o CD. Não. Software todo original, todo certinho. Sim. Tu não pode instalar nada por fora. Não é o que o cliente quer, é o que está lá. A internet, para quem está lá dentro, ela é limitada, ela é para trabalho. Até para nós baixar um drive, às vezes a gente tinha que pedir autorização para baixar um drive diferente para o computador. Bacana. Porque não podia entrar um pendrive de fora, era porta bloqueada, tudo para... Sim, sim. Não pode fugir. Tem computadores lá que tem formulação de ração, formulação de muita coisa, né? É a fábrica. Segurança, né? Isso, segurança. É bacana. Claro, tinha os processos de você entrar dentro da fábrica, ter que colocar touca, por mais que tu ia mexer no computador. Mas é um ambiente super limpo, todo higienizado. Então, Sadia é bom. Sadia Matriz em Concórdia é exemplo, né? Sim. Hoje já não é mais Sadia, BRF. BRF, né? Então, isso, na época era Sadia, né? Isso, daí nesse curso técnico, como foi que tudo iniciou? Agora a gente voltar para a parte lá, para onde que foi o pontapé inicial. Estava trabalhando e eu sempre gostei da área de provedor. Às vezes tu tinha que formatar um computador, não era o que tu gostava de fazer. Daí tinha esse meu colega que morava em Peritiba, amigo meu até hoje, o Berdan, e ele falou assim, cara, lá na minha cidade teve uma empresa que entrou na rádio, só tem a DSL, é ruim, a Oi não atende, e se fosse nós montar um provedor, tu já montou? Eu falei, cara, mas precisa dinheiro, estrutura, tudo, né? Aí o que eu propus para ele? Falei, na época permitia, hoje não teria como fazer. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá avaliar, vamos comprar algumas antenas e vamos ver se a prefeitura empresta uma torre em volta, algum lugar, porque tinham abandonado uma torre lá, que era de televisão e telefonia, e daí tinha como usar, tinha luz, tudo, né? Daí a gente conseguiu distribuir internet na cidade. E o que a gente fazia? Eu não saí do meu emprego, nem ele do dele, que trabalhava numa informática na cidade de Peritiba. Aí a gente pegava final de semana, já na sexta, já se programava, durante a semana a gente comprava os equipamentos. No final de semana, sábado e domingo, a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, no domingo. E começou a instalar, mantendo aqui para um cliente no interior, em volta, até que, de repente, não tinha mais como não entrar de cabeça e, eu tenho que fazer só isso. Não tinha, só de final de semana. Tinha que dar manutenção. Ele era da cidade, morava lá. Então, para ele, durante a semana, ele não deixava o cliente sem. Claro, na época que a gente começou, tinha a possibilidade de pegar e... precisou ficar 1 hora, 2, 3 horas sem internet. E era muito normal, era comum. Tinha gente que ficava 1 dia, 2 sem internet... Às vezes até com outras empresas, tipo a DSL, né? E não tinha importância. Hoje tu não fica 1 hora sem, né? Meia hora tudo, já, não, né, cara? Vem me atender, que eu preciso, né? Sim. Então nos deu essa liberdade de crescer. Daí eu saí da empresa onde eu estava trabalhando, ele também. A gente ainda não tinha registrado tinha feito um MEI, só um MEI. Claro que o MEI nunca se enquadrou em provedor de internet. Mas naquela época, para começar, sem dinheiro, piá novo... Mal tinha o carro e ainda financiado, né? Sim. Então o carro de sair era o carro de trabalho também. Aí a gente alugou uma lojinha lá, que hoje é o Museu de Peritiba, onde tem um museu, é um casarão que é um museu, antigamente era a sorveteria a Space House lá. Lá a gente montou, não a estrutura do provedor, mas enfim, um escritóriozinho para a gente fazer as manutenção e ter o estoque. E foi, aos poucos foi, em questão de 6 meses a gente estava com 100 clientes. Caramba! Sim, 100 clientes. Claro que assim, a internet na época era rádio, não era fibra. E a fibra... Era tudo rádio. Hoje a rádio ela tá mais desenvolvida. Coloca uma antena, ela já tem tudo na ponta da antena, já tá toda a estrutura lá. Sim. Na época não, você tinha que colocar uma caixa, você tinha que puxar o fio da casa, o fio elétrico da casa, puxar cabo de rede, colocar... Nossa, era uma engenharia que tu demorava umas 3, 4 horas, no que hoje
a fibra puxando um cabo da rua, que é serviço pra caramba, demora questão de 1 hora. Então, pensa, né? Em 3, 4 horas para 1 hora, é uma tecnologia diferente. E esse guri, aí, numa certa feita, ele falou, cara, ele tinha começado a namorar em Joaçaba, achou uma namorada que estava estudando em Joaçaba, e daí ele falou, cara, eu vou para lá. Falei, meu sócio, né? Eu falei, mas homem, vamos ficar aqui, vamos trabalhar. Não, daqui 5 anos, quando eu me formar, eu volto. Eu falei, não tem como é que eu vou trabalhar e 5 anos tu volta? Eu falei, então vamos fazer assim, ó, ou eu compro a tua parte, ou tu compra, e a gente chegou num acordo, deduziu um valor aí, né? E comprei dele, paguei parcelado, foi suado, fiquei sozinho aí, né? Na lida, a gente é amigo até hoje. Hoje ele também tem uma empresa em Concórdia, tá bem pra caramba também. Então, né, cada um pegou um lado e ainda assim todo mundo se deu bem, né? Ficou show. Aí surgiu a TWF, Gregory? Ainda não era TWF. Ainda não era. Na época era Connect Center. Sem o nome registrado, não tinha, né? E nessa, a empresa foi subindo. Eu tava com 100, 200 clientes já e não comportava. O que eu tinha lá, que me atendia de link da Oi, na cidade, não suportava, não tinha como. Eu não tinha como crescer. Entendi, sim. Tu pegava da Oi, que era DSL. Isso, tinha DSL, a Oi vendia a DSL e vendia um circuito. Bem no começo a gente pegou a DSL. Depois a gente pegou um circuito da Oi, que era muito caro. E o limite na época eu acho que era 2 mega. Era 4 placas de 2 mega. Sim. 2 mega hoje. 2 mega hoje na rádio. Claro, era diferente as épocas, né? Exato. Não tinha YouTube, streaming. Sim, era. O pessoal diz, mas como é que fazia na época 2 mega? Claro que não tinha. Era uma página. Era baixa qualidade. Isso. Nem celular tinha muito bem, né? Exato. O celular ainda era mais... Isso, não tinha celular e smartphone. Era o joguinho da cobrinha, né? Você tirava uma foto ainda, mandava via MMS, né? O Bluetooth. Você não era infravermelho ainda, né? Tecnologia. Então por isso que na época, assim, a gente se fala, o pessoal pessoas mais jovens hoje falam assim, cara, 2 megas, 1 mega, né? Que a Oi liberava na época, né? Cara, supria muito bem, porque... Não, e era muito boa ainda, se tu fosse ver. Entendo, porque assim, pra carregar umas páginas de internet, cara, tu carregava a página de internet somente, entendeu? Facebook nem muito popularizado era na época também, entendeu? O Facebook começou em 2010, então era tudo mais simples, né? Naquela época lá, tava começando a época do Orkut ainda. Do Orkut. Claro, antes disso, da época de discada, quando eu comecei, tinha o Mirk, ICQ... Então, são tecnologias que a gente vai falar hoje que... esses detalhes nem eu conheço. Entendeu, né? Quase ninguém lembra. Então, daqui a pouco vai descobrir a minha idade. Mas é por isso. Então, assim... então, vocês pegavam o circuito... O circuito o circuito da Oi. Era direto lá na cidade de Peritiba. Isso. O que seria o circuito que tu se refere? É uma linha analógica, que nem fosse de telefone. Se tu colocar um telefone, ela não tem sinal de telefone, parece uma linha muda. Sim. Mas ela vem dados via um par metálico. Então tu tinha que usar, tu quer fazer 2 mega, tu tinha que pegar 512, 4 linhas, juntar num roteador, vamos dizer assim, né, grosso modo, para daí sair termos unificados em 2 mega. 2 era mega, o que tinha na época. Daí foi que em Concórdia tinha a Itac Telecom, era uma empresa que estava crescendo em Concórdia, uma empresa bem bacana. E até conheci o dono numa das feiras. Ele acabou mais tarde até vendendo esse provedor. Mas na época eu mandei um e-mail para a Itac. E falei, olha, preciso que alguém me atenda em Peritiba, não necessariamente em Peritiba, qualquer coisa em Concórdia, e eu vou lá buscar. Como é que vai lá buscar a internet, né? Você não vai de carro e pega a internet e leva toda vez. Na época não, a fibra, o custo seria muito alto, não teria como fazer. Mas numa torre que a gente tinha em Peritiba, enxergava uma outra torre em Concórdia. E daí a gente conseguia fazer um ponto a ponto, um enlace via rádio. Tu espelhou, digamos assim. Exato, que nem fosse espelhar. Literalmente, né, colocar um espelho, uma ponta, enxergar outra e repetir para dentro da cidade. Aí com esse enlace não, com essa da Itac, eu mandei um e-mail. Aí até fiquei surpreso, porque um dia, 2 depois, me ligou uma empresa que na época era a Connect Turbo em Concórdia. Me ligou o dono da Connect Turbo. Hoje, muito meu amigo, cara que é um exemplo de pessoa. Se tu precisar um equipamento de 40, 50, 100 mil que deu problema na tua rede, e caso tu não tiver de backup, tu pode ligar que ele é o cara que ajuda todo mundo, parceiro pra caramba. Foi aí que começou a nossa amizade e virou uma outra sociedade. Porque daí o que a gente fez?
chamei a Itac, me ligou o Anderson. Eu falei, mas eu mandei o e-mail para um, me liga o outro. Eu falei, fiquei com... É um concorrente, né? Não tá na nossa cidade, mas é um concorrente. Falei, Daí eu desliguei o telefone e falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ir na tua empresa conversar contigo. Ele falou, então vem. Daí eu fui lá conversar com ele. Daí ele falou, não, como você precisava só 10, 20, 30 mega, e a Itac, ela precisaria te fornecer pelo menos 50, e eu sou parceiro deles, eles me direcionaram a você. Para eu vender, porque eu compro deles eu posso vender. Ou seja, ninguém é feliz sozinho, né? Sim. É uma rede, é uma teia. Então foi aí que começou de juntar a Vind e Concorde à rede. Daí eu fechei um contrato com ele. Em um mês de contrato, às vezes que eu ia lá conversar com ele, montar a rede, ele começou a ver minha rede. E ele tinha algumas coisas no sistema, tinha um sistema de monitoramento. Na época, eu já tinha um monitoramento da minha rede que caso ela parasse, na época a gente não tinha WhatsApp nem Telegram. Então, se ela parava a rede, como que eu ficava sabendo? Eu tinha um modem com um chip da TIM, que eu pagava, a cada tantos minutos ele verificava a rede. Parou uma repetidora no interior. Ele me mandava uma mensagem de texto. A repetidora tal, parou. Ela tá parada, tá todo mundo sem internet lá. Então, esse já era o nosso diferencial, porque internet todo mundo vende. Tem que ser diferente. É que nem vender água. Todo mundo vende água. Mas tem que ter um diferencial, onde tu vai vender, como tu vai vender. Sim. Né? O produto todo mundo tem. Você quiser montar um provedor, tu tem como, mas tem que ter diferencial. Se é pra ser igual, não vai dar certo, né? E daí naquela época ele olhou e falou, cara, tu monta isso aí? Eu falei, não, precisa de um modem, precisa não sei o que, Linux e a gente monta. E daí eu montei uma coisa, vi uma parte da rede dele, daí ele falou, vem cá, vem no meu escritório, porque era uma sala, e em cima, onde era a sala dele, em cima era a casa dele. Ele falou, vem cá, vamos sentar e vamos conversar. Daí ele foi me pedindo, quantos clientes tu tem e tal? Eu falei, né? Quantos clientes eu tenho? Aí ele falou assim para ele, vamos fazer o seguinte, não quero te comprar, porque eu nem tenho como trabalhar. Vamos bolar uma ideia e vamos fazer uma sociedade. Ele na época já atendia, ele deveria estar na época com uns 1.400 clientes já atendendo Concorde interior. E tanto que ele chegava no interior perto, onde eu também atendia meio perto ali. Né? Ele atendia Concórdia, eu já estava chegando até Tamanduá atendendo aí. Então, daí a gente fez uma parceria. Eu não entrei na sociedade da empresa dele, ele entrou, virou meu sócio lá. Sim. Ele, esposa dele, né? A Isabel, que é um casal, né? Evidentemente. Mas a gente se dá bem até hoje e são amigão assim pra caramba, cara. Daí o Anderson virou meu sócio. Aí eu não era mais Connect Center, até porque o meu CNPJ não tinha, na época, não tinha condições. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Você usa o meu CNPJ, você vai usar o meu nome. Tu investiu, digamos que na época a gente investiu 50, 100 mil na empresa. Vamos fazer o seguinte, para a gente ficar legal, eu vou entrar com o meu CNPJ, eu vou colocar mais 100 mil. Vamos conseguir então, tu tá com 200 para 300 clientes? Vamos colocar mais 300 clientes então. E vamos virar sócio, eu vou igualar. O que precisar melhorar, a gente foi melhorando, só melhorou. Só para cima, né, que a gente diz. Aí a gente melhorou a rede. Ficou uns 4 ou 5 anos junto. Nós ficamos juntos aí até eu ter uns 1.400, 1.500 clientes na época também. Daí foi que a gente não conseguiu mais alcançar, porque ele tinha que colocar um técnico dele junto comigo para trabalhar, e eu também ficava na rua, aí eu já tinha que contratar a minha equipe. Daí a gente decidiu de terminar a sociedade, eu comprei a parte dele, tanto que deu tanto certo, que normalmente quando tem uma sociedade, ou é que nem um casamento, né? Muito provavelmente, se tu tem uma ex, tu não fala mais com a ex, porque a ex já é ex, né? Uma sociedade, às vezes, ela fica nessa mesma situação. Não, aquele cara lá, né? Então, ali ficou diferente. Sim. Como eu falei, é o cara que se tu precisar alguma coisa emprestada e vice-versa. Também, muitas vezes, claro que eu precisei muito mais dele hoje do que ele de mim, mas sempre a gente se ajudou, né? E daí, quando eu desliguei dele, em 2016... Aí eu fundei a TWF Internet, que ontem, era dia 22, foi a data de fundação dela. Pô, bacana. 22/11. O TWF significa o quê? Qual as iniciais? Então, a TWF é que quando tu sai de uma empresa que tu já tem, tinha Connect Center, juntei Connect Turbo, né? Empresa que ele já tinha um nome. Cara, eu não vou colocar Gregory Internet, é um negócio que... o nome é difícil de tu fazer, às vezes até tu pegar uma empresa de marketing, montar, fazer, é complicado. Aí eu falei, já que a gente mexe com telefone,
Wi-Fi, que seria o wireless, que seria o W, faz todo e fibra sentido ótica, TWF, né? Sim, fibra. Fibra, exatamente. Que daí o telefone hoje, como a gente também já trabalha com televisão, espero que essa tecnologia não mude tanto, né? Pra não bagunçar tudo. Mas a televisão também serve o T de telefone, T de televisão. Tanto que a gente tem um acróstico, né? No nosso site lá, que daí tem TWF, telefone, wireless e fibra ótica. Pô, bacana. Então, é a TWF por isso, né? Isso em 2016. Em 2016. 2016. Em 2016. Claro que eu tô com uma empresa. Vamos dizer que a TWF tenha 11 para 12 anos. Claro, mudou o nome, mas a cara, o jeito sempre foi o mesmo, né? Então, não, o que faz a empresa é a gente, né? Sim. É uma empresa local, uma empresa, dá para se dizer, de família, né? Que é a nossa família trabalhando. Hoje eu e minha esposa. Então, na época tinha ajuda do meu pai. Meu pai tem uma empresa de transporte. Então, quando precisava colocar poste em volta, levar a repetidora, módulos da repetidora, às vezes pegava ele, o caminhão, algum funcionário dele, a gente se virava como podia, né? Hoje tem equipe, tem tudo. Com o que tinha na época. Com o que tinha, né? Então, bem bacana nessa parte. Então, aproveitando aí esse ramo de história e no empreendedorismo, para quem gostaria de empreender, não importa o nicho que fosse, qual assim um insight mais valioso que você teve, um ensinamento que você gostaria de passar? É que, cara, eu acho que assim, não tem um ramo, eu tenho que fazer isso, aquilo. É que a gente espera da vida que as coisas sejam assim, eu tenho que dar o chute certo. Não é o chute certo, é a vontade de fazer diferente. Eu vejo muitos amigos nesses encontros que a gente faz de provedor, a gente é associado a uma associação aqui de Santa Catarina, que o pessoal tem medo, como eu falei antes, da 4G, da 5G, eles têm medo de chuva, têm medo de tudo. Cara, o Ayrton Senna, sabe a história do Ayrton Senna? Por que ele era bom na chuva? Ele era bom na chuva porque quando chovia, e ele começou ali na corrida de kart, ele acabava saindo da pista, virando. Aí ele ficava tão bravo com isso, o que ele fazia? Ele torcia para que chovesse. Quando chovia, ele pegava o kart dele, ia na chuva e treinava na chuva. Porque ele não conseguia na chuva. Muita gente, eu não consigo isso, eu evito a chuva. Não, vai treinar na chuva. Vai fazer na chuva, vai botar fora a cara a tapa. É só ter vontade. Isso. O segredo da vida é ter vontade. Errar, todo mundo vai errar. A gente vai errar 10, 20, a gente vai errar muitas vezes que a gente vai acertar. Todo mundo vai ver o acerto, vai dizer, nossa, que vida fácil que tu tem, né? Deu certo o provedor, olha, tu atendeu a cidade, atende, é legal. A internet tua funciona, né? Mas funciona porque na madrugada tu tá lá trabalhando, tu tá correndo na chuva. Então eu acho que o segredo é esse, é só ter vontade. Vai errar, porque todo mundo tem que errar. Se a gente errar e não aprender com o erro, aí a gente tá lascado. Se a gente aprender, cara, não tem. É o tanto de esforço que você coloca no teu negócio, na tua ação ali, né, cara? Exatamente, é fazer o diferente, né? É a história da água. Uma água, mercado 70, 80 centavos, numa quitanda, 2, 13 reais, num restaurante 5, no aeroporto 15. Às vezes não é aquela história, não é que você não está sendo valorizado, tu está no lugar errado, só isso. Sim. Tu tem que aprender onde é o teu lugar e aprender com isso. Eu acho que a dica que eu deixo é essa. Pô, bacana. E hoje você tem atualmente, então, quantos clientes no total? Não sei se tu pode falar ou não. Não, posso falar. Hoje é que a nossa região assim, ó. Às vezes o pessoal diz, quantos clientes tu tem? A gente pega provedor grande, provedor pequeno, né? Nossa região a gente não pode exigir muito. Até porque eu acho que Piratuba, aqui a gente tem o quê? 4 mil habitantes, o interior, tudo? Por aí. Mas a gente tem que... Média disso. A gente tem que ter um detalhe. A gente tem 4 mil habitantes, 4.700 habitantes, acho que é o último censo que eu lembro. Nós não temos um habitante por residência. Então tu não vai chegar na cidade, tem 4.700 habitantes lá, eu consigo. Então uns 3 mil clientes em Piratuba, né? Não vou conseguir. Se tu der uma casa para cada um, quem sabe, né? E cada um assinar contigo, sim. Mas tu vai ter uma família com 3, 4, 5 pessoas. Então já te reduz bastante. Hoje a gente está com uns 2.500 clientes entre Peritiba, Piratuba, Ipira, Alto Bela Vista e Tamanduá. De Tamanduá a gente atende toda a BR ali, vindo pela 153, descendo, Rancho Grande. Bom, a gente atende sítio, tem lugar que se eu mostrar um mapa da nossa rede, tu não acredita. Claro, entre poste Celesc, poste tratado nosso, poste de concreto, troca, é uma teia enorme.
Quando dá temporal, a gente sempre fica com o cabelo em pé, que a gente tem que atender bem, não quer deixar ninguém sem internet. Claro. Mas ainda bem que a gente... chuvas que deu ainda. ainda bem que a gente tem lugar para dar problema. O ruim se não tivesse trabalho, não tivesse lugar para atender. Né? O ruim se não tivesse o problema. Não tivesse o problema, né? Entende? Que problema vai ter? E equipes, então, tu tem... Eu até hoje só vi uma aqui na cidade e tal, mas tão fora aqui, tu tem outras equipes também. Daí nós temos lá em Peritiba outra equipe e uma equipe aqui. Nós chegamos a ter outra equipe. Só que hoje o ramo, não só da internet, eu acho que todo o ramo é difícil tu achar trabalhador. E principalmente, trabalhador dedicado. Sim, porque tu tem que ter uma equipe dedicada. Tá ali, a gente tem um sistema de plantão. Então, deu problema de madrugada, rompeu um cabo, parou a internet principal, um cabo principal, por exemplo. A gente não vai pegar e vir às 8 da manhã, agora vamos bater o ponto, vamos lá arrumar. Não. Ficou lá o seu João no interior sem internet. Tem uma equipe 24 horas que atende, a gente tem um serviço de call center. Tu ligar final de semana, feriado, qualquer horário, se ligar agora, vai ter alguém, vai acessar teu cadastro, tentar fazer reinício do equipamento e passar alguns passos, né? E resolver a situação. Mas, é lá no interior, então, tem um cliente ou no interior, ou até na cidade mesmo um cliente. Então a gente vai agendar. Agora já são 22 horas, amanhã de manhã, às 8, 8 e meia, já tem alguém na tua casa. O que a gente faz no primeiro horário do dia? No primeiro horário do dia, a gente pega e arruma a internet dos clientes. Tem 3 instalações hoje. Não. A prioridade é quem é cliente. Quem sustenta a nossa empresa é o nosso cliente. Sim. Não faz sentido. Eu já vi muitos provedores com muito cliente com problema, instalando outro cliente para colocar novos clientes. Mas se tu não cuidar dos velhos, não adianta ter os novos. Eles vão sair fora, tu vai perder teus clientes. É o tal do balde furado, né? A teoria do balde furado. O balde Exato. Furado, tem né? empresa muito grande que tem essa teoria do balde furado. Coloca, mas perde. Mas ao mesmo tempo ele vai saindo. Ao mesmo tempo que tu coloca por cima, ele, como tá furado, ele sai também, digamos. Não que a gente nunca perca um cliente ou outro. Sim. Nem Deus conseguiu agradar todo mundo, não vai ser. A gente vai conseguir agradar. A gente faz o possível. Claro, Grego, tá me cobrando R$100 da internet, a outra empresa também me fez 95. Se o nosso colega aqui, ele tá pagando 100, por que eu vou fazer menos? Eu não faço. O preço é esse, não tem como, porque daqui a pouco vocês vão conversar, o Grego me cobra pro mesmo plano 100, eu tô pagando 95 porque eu ia cair fora. Não, a gente não faz, a gente preza pela qualidade. A gente garante no contrato 100% da velocidade. Se tu testar ela não chegar, liga na empresa que a gente vai vir ver, vai verificar roteador, tiver que trocar a peça nossa, mudar o cabo, fazer qualquer coisa, a gente vai fazer. Mas a gente preza por 100%. A Anatel exige 30%. Tu pegar hoje qualquer provedor, não vou citar nomes, até porque cada um vai trabalhar diferente, mas provavelmente meus concorrentes têm lá 30%. Ou seja, deu um problema, eles estão com um gargalo de link. É que nem tu contratar uma demanda de energia, uma demanda de água, e eu estou vendendo água e está faltando água na entrada, eu vou te fornecer menos. A internet é mais ou menos assim. A gente não preza por isso também. A gente preza em contratar mais banda. A gente tem sempre mais banda contratada do que o consumo está aqui, mas a gente tem contratado aqui. Porque o horário do meio-dia e das 9 até as 10, 11 horas é a hora que vai dar mais pico. Então, se tu ficar ali contratando menos e o cliente bater o teto da velocidade, o cliente vai estar com a internet lenta. Aí tu liga no provedor e ele vai dizer, não, mas está dentro do teu contrato dos 30%, entendeu? Sim. Isso a gente não faz. A gente não faz. É 100%. Paga, só que daí tem um detalhe. A gente tem menos lucro nisso. Porque a gente tem que contratar muito mais. Você vai ter que exigir muito mais do teu fornecedor, digamos. Exatamente. Mas por outro lado, você trabalha o LTV da tua empresa, né? Exatamente. Tu tem um diferencial. Mas eu tinha lá com fulano e tal, ficava lento de noite. Ele vai pro teu provedor, tu tem a mesma ideologia. Cara, não fecha. Todos os nossos planos, todo mundo seta o plano 100 mega. 100 mega, 100 mega. A gente coloca 105, 110 mega, você me coloca mais. O cliente vai testar, dá 101, 102, 103, porque às vezes o cliente mesmo está consumindo. Nunca ninguém vai reclamar por ter a mais. As pessoas vão reclamar por ter a menos. Se eu estiver recebendo 99, contratei 100, cadê aquele mega? Não, tem algum... Por quê? Tá errado. Quero meus direitos. Não. O cara não vê que é 99 para 1, mas então coloca mais. Tu nunca vai perder. Show. Tu vai perder se tu não atender bem. Esse tu vai perder, né? E você pretende expandir para cidades maiores, para fora da região? Então, quando a gente chegou aqui, a ideia era ir até Capinzal. Tanto que a gente tem até no posto Fontana aqui em cima, a gente tem um cabo até lá e vai para o interior. A ideia era ir a mais.
Por enquanto ela está parada, a ideia de ir para outro lugar, porque a gente expande na nossa cidade. Se tu pegar muito interior, não tem fibra. Se a gente puder fazer fibra no interior, levar onde ninguém leva, é lá que a gente também ganha dinheiro. Porque a gente atende, é nós que vai estar trabalhando. Eu não levo fibra onde... o interior é longe, é difícil. Eu não vou levar fibra onde já tem um atendendo. Sim. Não tem porquê. Se ele já está atendendo, nós vamos brigar por... Lá tem menos cliente no interior. 10, 15 clientes, daqui a pouco 20 clientes. Deixa a empresa X atender, vão atender outro lugar. Então a gente expande bastante. Expande bastante aqui, dedica na cidade. Na verdade, sim. Não tem sentido você expandir para uma outra cidade até tu não conseguir atender toda a tua cidade. Toda a tua né? cidade. Mas é mais interessante, digamos. Então, a ideia de vocês, quando finalizar, digamos, Piratuba. Agora, digamos assim, Piratuba sanou a parte, não tem mais clientes, tá pra tudo... onde crescer. Aí vocês... Isso, daí tu vai pra outra região. A ideia... Não que tu, vamos deixar aqui do jeito que tá e vamos pra outra empresa, pra outra cidade. Não, tu tem que estar aqui. Tem que ter uma equipe, suporte, todo mundo suporta. Tu vai crescer, na verdade, né? Não que você vai migrar, tu vai crescer. Vai crescer. Antigamente a gente ouvia muito assim, mas vocês vão vir aqui no interior, vão instalar essa internet e depois vocês vão embora. Não atende mais. A internet, ela sempre foi a gente ganhar aos poucos, na mensalidade. Claro, paga o link, paga o que a gente contrata, paga funcionário, paga a licença da Anatel. A gente tem N licenças, N engenheiro. O aluguel do poste 6,80 é uma pequena fatia de todo o resto. Tudo que tem. A gente tem que passar relatório mensal para a Anatel, tem relatório que vocês não fazem ideia. Às vezes a gente fica mais trabalhando passando relatório, fazendo... Parte burocrática. Parte burocrática, governo. Agora, ultimamente, a gente está recebendo uma lista severa de bloqueios de site, que o provedor tem que estar bloqueando. Precisa bloqueio também. Daí precisa, é ordem judicial. A gente vem por e-mail e a gente não pode nem comentar qual site foi bloqueado. A gente tem que bloquear, porque tem penalidade se tu comentar o site. Então, tu não pode nem dar o aviso, foi bloqueado porque o governo pediu. Simplesmente bloquear. Simplesmente bloquear. O WhatsApp, quando veio o bloqueio do WhatsApp, vocês têm que bloquear lá. Do WhatsApp não precisou a gente bloquear, porque existem outros níveis, né, dessa rede. Então, como existe provedor maior que interliga com o WhatsApp, quando eles fecharam... Já no início, na origem. Digamos assim, quando eles fecharam o cano, que vem o WhatsApp lá, vem estrangeiro, PTT, né, que é ponto de troca de tráfego, já parou para nós também. Então, entendi. Aí se o usuário quiser fazer VPN, alguma outra coisa, daí sim. Aí não é responsabilidade nossa, é do usuário. Não, eu fiquei curioso até porque ali foi uma época ali que teve bloqueia. Sim, não, ficou uma... se não me passar tal dado, vou bloquear, se não for... É uma bacana. Cara. Então, voltando à parte de expansão, a gente preza mais por atender e atender bem onde tu tá, que não adianta, como a gente estava tendo uma conversa em off antes, não adianta tu atender a 10 cidades e ter 100 clientes por cidade, sendo que a cidade tem prospecção de crescer para 2.000 clientes por cidade. Para que tu vai investir em um monte de cidade, rede, pagar aluguel de poste, se tu pode fazer melhor aonde tu tá? Se tu não tá fazendo certo onde tu tá, não adianta abrir outro. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, né? Cara, e voltando ali pro assunto que a gente falou, que atualmente a pessoa hoje não pode ficar 10 minutos na internet, já fica louca, o sistema cai tudo fora, o pessoal fica maluco. Tá tendo um boato aí que a gente vai ficar sem internet em 2024 aí por conta do sol. É verdade ou não é isso aí? Do sol, né? Então, a gente ainda tem tempo, porque é só em 2024. Tá tranquilo, né? Mas, enfim, eu tava até pesquisando há um tempo atrás, sabia que toda a luz que a gente vê, a luz aqui do estúdio, que a gente vê, ela tá no passado, né? Porque o que a gente viu, ela veio até nós, ela já passou. Ela tá no passado. Anterior. O Sol, ele leva 8 minutos e meio para vir até a Terra. Então, se a gente perdesse o Sol nesse... Claro, agora estamos de noite. Mas se a gente perdesse durante o dia o Sol, a gente ia saber que perdemos, explodiu, se foi o Sol, 8 minutos e meio depois. Que é a velocidade da luz, que entra aí na fibra. Mas, agora falando sério mesmo, da parte do Sol, o Sol sempre, evidentemente, teve lá, mas ele sempre influenciou na questão da parte elétrica, a erupção solar, de ter problema com energia, né? Circuitos eletrônicos, mas não que o pessoal está dizendo, nós vamos ter problema de ficar um ano sem internet. Isso aí é alguém que está fazendo um sensacionalismo para pegar e dizer, vamos ficar, daí tu tem que entrar na matéria para ler o resto, porque não está especificado lá. Fake news, né? Então, não é fake news. Não é nem fake news, é só a manchete que eles colocam para te atrair para a notícia. Mas se tu ler a notícia, ela diz que talvez é algumas semanas ou meses que pode afetar
a internet. Mas não que a gente afetar vai ficar sim, cego pode afetar no tudo quesito de deixar um pouco lento, ter problema num lugar, caiu uma rota, tá indo por outra, aquele assunto que eu falei de. Mas eu creio que, pelo que eu li, né, eu creio que não é nem na parte de digamos assim, é só na parte de quem tem satélite. A Starlink, por exemplo, Sim, poderia ser afetada. Afeta mais. Afeta mais afeta porque mais. é uma via rádio, é uma onda de rádio. Isso, mas a fibra, digamos que é via cabo. Difícil. Não Só tem se equipamento nas pontas. Não tem por que é queimar, digital, né? iria Porque dar problema. se dá problema, digamos, no equipamento da fibra ali, que vai das pontas, que nem tu comentou que vai ser o modem e tal. Mas ele vai dar problema em notebook, Sim, muito em outros eletrônicos também. Outras coisas. Né? O sol dá problema realmente. Satélite, como você falou. Sistema de GPS pode ficar o GPS, né? Que é tudo por satélite, né? Pode, mas eu acho que é muito exagerado. Eu acho que é um foco pra gente ir para outro lado e esquecer as coisas que estão acontecendo também, né? No dia a dia, porque não tem explicação. Não. Sim, sim. Claro, a gente sabe que não vai acontecer nada, mas, cara, já pensou o mundo mesmo ficar, que seja 2 meses sem internet, o que viraria, cara? Nós não vamos nem ficar sabendo muito das notícias, nada, porque vai ficar sem, né? Pô, quando deu as chuvas ali, por exemplo, que não tinha internet e caiu tudo ali, luz e tudo mais, tava tendo alagamento na cidade vizinha aqui, Ipira, e tipo, a gente aqui, Piratuba, que é só atravessar uma ponte, a gente ficou no dia eu tava em Concórdia, horas e horas depois. No dia eu tava em Concórdia, fiquei sabendo. Aí, porque eu tava lá, se estivesse aqui, de repente, sem luz, né? Aqui sem energia, né? A torre que atende aqui da TIM acaba que cai a chave meio seguido com o temporal, né? Então, realmente, por telefone ali, não. Só se tu tivesse no break em casa alguma coisa, que a nossa rede a gente tem gerador, né? A questão de gerador, no break, bateria. Então, se tu tiver um no break em casa e colocar o teu roteador e teu modem, pelo menos de 5 a 6 horas, hoje na condição sem gerador, só na bateria, fica sem ter problema nenhum. Tanto que hoje a gente tem os hotéis que a gente atende aqui em Piratuba, que são vários, que eles estão lá com gerador e os hóspedes estão usando a internet. Então o pessoal lá usa a internet. Quando cai o sistema, eu olho, os hotéis é os que mais estão. Alguns clientes, que daí tem alguns clientes que tem no break. Tem no break, né? Até que nem tem uns que nem a empresa tem no break. Bacana. Então continua online. Mas a questão do sol está descartado. Alguns problemas vai ter. Rádio amador sempre sofreu tanto com o sol, quanto ter a melhor propagação, às vezes num dia de menos sol, mais sol. Então, né, é relativo. Eu creio que assim, pode ser que vai afetar, mas mas não tudo isso, Não tudo isso. Desse jeito, Isso porque assim, se for afetar toda a internet global, digamos que eles comentaram lá, não tem muita lógica, porque o que é por cabo, né, digamos, não tem, né? É que nem aquela ideia lá do sol, da mancha solar, que sempre teve, só agora estão colocando que é uma mancha no sol, mas sempre teve uma parte com menos, com mais explosão. Então, se apagar, a gente pode ficar tranquilo que a gente nem vai ficar sabendo. Não vai notar. Porque desequilibraria muito e a gente ia acabar ali no pó. E, Gregory, algum hobby que tu tenha fora, digamos, aí da parte de profissional aí da TWF, hoje tu tem, eu sei que tu tem a questão de um girocóptero, né? Lá em Concórdia, tudo bem certinho. Tem a parte dos paramotor também. Acho que tu é sócio também ou do clube, não? Como que funciona essa parte? Então, na verdade, o sonho de voo foi desde o início da infância. Minha avó ficava preocupada comigo porque nós tínhamos uma vizinha que ela tinha um morro, que é um caracol lá em Concórdia, um morro que tem umas antenas, inclusive. E ela, quando eu ia nessa vizinha, ela ficava preocupada. Até a vizinha falava, não deixe seguro ir sozinho. Que eu subia e tinha um sonho de pular com guarda-chuva achando que eu voar. Muita criança deve ter feito isso, né? Talvez algumas não. Eu nunca fez atira a primeira pedra, né, cara? Jogar futebol, dizer, joguei futebol. O meu pai, na empresa dele, sempre teve um campo de futebol 7 atrás da empresa. E se eu contar, eu acho que dá umas 7 ou 8 vezes que eu joguei futebol lá. Hoje tem metade do campo é uma açude, de tanto que foi jogado futebol nesse lugar, né? Então nunca foi um hobby jogar futebol, que é o sonho de muita piazada, muita criança, né? Então meu sonho era voar. E eu comecei a empresa já pensando, um dia eu vou voar, um dia, né? Até do paramotor, quando eu olhava, tinha um vizinho meu que ele voava de paramotor e dizia, o pai cutucava ele e dizia, olha o vizinho lá, esse aí é louco. Esse é louco. Porque a gente achava assim, avião, tal. O avião hoje na aviação, a gente tem muita segurança. Você tem a bomba de combustível que... Digamos que o carro tem a bomba de combustível que puxa o combustível, né? Faz pressão de combustível para ir para o motor. O carro só tem uma bomba. Falhou aquela, o motor vai apagar. O avião, o girocóptero, não. Ele é duplo.
Ele tem a bomba mecânica e tem uma bomba elétrica. Tu pode deixar só a bomba mecânica ligado, começou com uma falha, alguma coisa, tu bate ela, ele vai continuar em voo, em planeio, tanto o girocóptero quanto um avião, né? E tem uma segurança a mais. O paramotor eu olhava assim, cara, isso aí é perigoso pra caramba. Isso é aquele negócio fechar, porque a gente via vídeo que as asas fechavam, que aquele negócio torcia, que pegava vento. Mas por que a gente via aqueles vídeos? Porque era muita gente fazendo voo livre sem motor. O voo livre, ele tem que ser num dia, nos horários que tenha térmica, que tenha um calor, porque daí o calor vai desprender do solo e vai fazer ele subir. Então ali para o paramotor, aquilo ali sem chance, a gente nem voa. A gente voa de manhã, 5 horas da manhã saiu o sol, quer ir voar, clareou, quer sair voar? Dá para ir. Quando é umas 9 e pouquinho, 10 horas, já tem que recolher, parar, porque tu vai ter turbulência, tu vai ter o calor batendo no solo e não vai estar seguro, não é legal. Então, quando nós vamos voar de novo? Às 4 da tarde. 4, 5 da tarde. Por isso que às vezes, se tu foi lá no clube, tu vai ver que não tem voo naquele. Antes, seria muito louco a gente fazer. Então, assim, se você evitar o risco, o paramotor, o motor, se tu fizer o check, tiver tudo ok, mesmo que ele pare voando, não tem problema. Que o lugar que a gente está voando aí, em redor, tem campo para a gente pousar, ou na rampa, ou qualquer lugar, a gente tem lugar para fazer o pouso. Não é o motor que segura a gente voando, é a asa que segura a gente voando. Então a gente vai ter o planeio, vai ter que vir acertar o pouso e fazer ele calmamente, vai fazer seu motor. Tanto que o treino de motor, de paramotor, tu faz só com a vela, e naquele morro que a gente tem aqui em Piratuba, depende da direção do vento, a gente sempre encara o vento, a gente sempre vai encarar o vento da mesma forma que o avião. Então a gente encara o vento e faz o prego, que a gente chama. Desce do morro lá até lá embaixo, quando chega lá embaixo, vai puxando devagar e assenta e caminha e ainda regula a vela ali. Então você tem um paraquedas reserva, você tem tudo certinho, você não vai pegar um dia que tem previsão de temporal, de rajada de vento. Claro que às vezes o vento vem sem avisar também, né? Então, mas tu vai controlar o tempo, tu começa a entender o tempo. Até porque antes mesmo do paramotor, como que eu entrei no paramotor? Tu me pediu se eu era sócio do paramotor. Ali o Giacomini, nosso amigo, ele montou um clube do paramotor. Então esse clube ele colocou, vamos colocar, eu faço o clube, tudo, né? Parte do bar ali tudo é dele, a rampa ali também é dele. E daí ele fez um valor anual que a gente paga para ir usufruir. Então é nosso de sócio de uso, né? Não que é nosso que a hora que é vender a gente tem que ganhar junto. Não é dele. É dele, mas, cara, nunca... O Giacomini é um cara que, bom, tu conhece, que ele jamais vai dizer, não, tu não é bem-vindo aqui, tu não... Cara, vai lá que todo mundo é bem-vindo e vamos voar. O negócio é voar. É voar, né? E de como que eu entrei no paramotor? Foi interessante, porque antes eu achava loucura, depois fui vendo que era seguro. Até um dia eu fui lá com ele falou, vem cá que eu vou te mostrar como é seguro. Aí não foi ele o primeiro voar, foi um colega nosso, não vou citar nome, que é daqui de Piratuba, muita gente boa, muito amigo também, vocês devem talvez conhecer, mas ele falou, não, Gregory, eu vou te mostrar como é que é esse negócio aqui que é seguro. E daí tava lá o Giacomini e saiu ele. De repente ele caiu, em vez de voar, ele desceu do morro. Falei, mas cara, lá embaixo passa uma fibra ótica, tem os postes. Eu falei, mas esse cara é louco, saiu tudo torto, errado. E daí ele voou, passou por cima do fio, foi lambendo o fio, foi. Eu olhei pro Giacomini e falei, cara, não vou voar esse negócio de carona. Ele falou, não, é que ele errou aqui, ele é um amigo nosso, meu presepeiro, né? Presepeiro é cara, né, meio assim, um largadão. E daí ele falou, não, tu vai ver que é seguro. Então, é porque ele fez um voo errado mesmo, mas na hora assustou, né? E eu já tinha, em meio tempo, comprado um girocóptero. O girocóptero ele é fabricado em Joinville, eu já estava fazendo as aulas, que é a aula de aviação. Ela não é uma aula, tipo uma carteira que, vamos dizer, então tu pode ir lá e voar na Azul e pilotar o avião. Nada a ver, né? Porque é limitado. Então é até 750 quilos, se eu não me engano, da aeronave. Então para 2 lugares, é considerado uma aeronave experimental. Então eu tenho carteira que ela se classifica nisso. Então ela é uma aerodesportista. Ela não é nenhum APP, né? Que seria para mais peso. Mas, claro, daqui a pouco precisar alterar a carteira, tu já voa. A experiência de voo ela vai mudar pouco de uma para outra. Nada te impede de tu fazer aula sem ter a carteira, ir lá e voar com um amigo que tem um outro avião mais sofisticado, alguma coisa mais sofisticada e voar. Mas essa do giro tinha feito a fabricação dele, e a fabricação a ANAC exige que tu participe da montagem. Tu comprou,
Se você comprou e me vendeu, beleza, eu só transfiro para o meu nome e saio voando, Sim. digamos assim, faço aula, saio voando. Se você comprou novo, até porque tu não acha para vender girocóptero usado, é muito difícil, quem tem quase não vende, até porque é uma aeronave muito dócil, muito fácil de voar, e daí tu tem que montar ela. Então, para tu montar, ela foi 1 ano e 4 meses. Não para montar uma peça aqui, uma peça ali, não. Eu fui, depois de 7, 8 meses, tava todas as peças lá, tudo ok. Tudo tem que ser tirado foto para ANAC, tem que estar registrado hélice, motor, tudo. É um conjunto de peças, tem que ter tudo. Tem um engenheiro, mesmo que o cara te venda lá o giro, ele não pode te entregar montado, tá aqui o girocóptero. Tu tem que participar da montagem para você aprender. Ela é uma aeronave experimental, então você tem que saber como é que ela é feita, a manutenção, como é montado. Você faz a montagem dela. Tem um cara que ele só te auxilia, mas tu tem que montar ela. Daí tu pode pegar, ela é interessante, tu pode pegar e levar para casa e montar em casa. Você montar. Ou você paga e ele te auxilia, mas você faz a montagem. E tudo é feito, foto, documentado, para mostrar que foi você que fez mesmo a aeronave. Até alguns amigos falaram assim, tá, mas então tu que montou mesmo? Eu comecei a mandar as fotos, né? Tem N fotos. Daí o cara falou, tá, então tu que montou, né? Esse meu amigo, o Anderson. Será que nós vamos ter coragem de voar contigo? Claro que daí depois é tudo inspecionado, tudo certinho, Sim, né? passa. Exato. Uma inspeção. E daí a ANAC levou, erraram algumas partes do processo, tinha finalizado sem dar o aval, porque sai um prefixo, sai Papo Uniforme Golf Hotel Eco, o PUGHE, né, que seria a inicial do meu nome, Gregory Henrique Eberts. Então foi o que ele escolheu na matrícula. Se tu consultar ela, vai ter todos os dados dela abertos ao público para consulta. É bem burocrático. Não, é bem burocrático. Tu tem que ter um seguro dela, que não é o seguro para ela. É um seguro se tu levar uma mala, se tu cair em cima de uma casa, é o seguro reta que chama dela, que ele cobre até um valor X se tu cair em cima de uma residência. Eles não estão preocupados com a tua aeronave, até nem tem muito seguro na aeronave. Mas ela tem para terceiro. Porque eles te liberaram a voar. Porque te liberaram a voar. Uhum. A ANAC, na verdade, não quer que o civil voe, né? Ela é uma coisa mais militar. Então, por isso que é um processo demorado, é uma coisa engatinhando no Brasil, né? Só que ela era uma nave completa. Como ela demorou muito, eu não tinha ideia, vou voar de paramotor. Aí eu comecei a frequentar o clube e meu pai falou assim, meu pai também tem um sonho de voar. Ele falou, eu vou comprar um paramotor. E eu já tinha um para vender. Daí se negociaram lá, um tinha uma geladeira lá que ele tem lá no clube. Ele falou, eu te dou a geladeira, eu pego mais tanto, pago. Nossa, fizeram um rolo lá. Meu pai falou, você segura em Piratuba, que meu pai é de Concórdia. Sim. E daí tu faz umas aulas com ele. E daí tu voa, depois eu voo. Já faz 1 ano que eu tô voando em paramotor. Meu pai fez o primeiro voo no litoral há 15 dias atrás. A gente conseguiu solar ele agora. Daí eu peguei o instrumento ali dele, tudo paramotor. Em 2, 3 aulas que eu fiz, eu tava voando. Claro, já tinha um pouco de experiência de voo, uma ideia de voo, então foi bem rapidinho para fazer as aulas e sair voando. Aí que eu entrei no paramotor, não era a ideia. Até ele falou, vamos comprar junto o paramotor. Eu falei, não, eu já comprei, já gastei bastante no giro, não tem como, né? Eu falei, faz você e a gente voa junto. Hoje ele tem o motor dele, eu tenho o meu, porque né, é bacana. Aí por isso que eu acabei caindo ali de paraquedas no paramotor, voo, gosto do paramotor. É diferente voar de paramotor, porque o paramotor é mais, vamos dizer assim, não vou dizer lento, né? Mas vai mais devagar. Tu aproveita também a vista. Sim. Já o giro, teve um evento que teve aqui em Piratuba, que eu decolei lá de Concórdia, vim programado, com combustível certinho. Nós temos rádio, transponder, GPS, tem tudo. Tem tanto de bússola ao GPS. Se eu quiser voltar no aeroporto, eu tenho 2 lugares, além do visual. Outro parâmetro que a gente não voa em tempo de chuva. Ela é uma aeronave aberta. Mesmo que fosse fechada, a aeronave experimental ela não foi feita para voar em péssimas condições. Ela é para voo visual e totalmente limpo. Tem dias, lá tá lindo em Concórdia e aqui tá com um pouquinho de nuvem. Não venha, porque final da tarde pode fechar e como é que tu vai achar pista para pousar? Não tem. Então, sim, você vai viver muito, desde que você obedecer todos os parâmetros de segurança. Sim. É mais fácil você ter um acidente com uma moto, às vezes com um carro, alguém te pegar, do que você voando, se você respeitar os padrões de segurança, né? Então,
E o giro, bora, nós vamos levar lá Vamos fazer lá, eu sou parceiraço, cara. Agora que tu ouviu que eu montei, eu não sei se vai ter coragem, né? Agora deu um pouquinho de medo. Aí lá em Concórdia, como também eu tinha o girocóptero ali, comprei o girocóptero. E esse do giro surgiu numa conversa que a gente teve numa viagem, o Anderson lá e as esposas. Aí ele falou, eu falei, cara, eu quero entrar para aviação, já tem muito tempo e eu quero fazer minha carteira, iniciar. Aí ele pegou o celular e ele falou, tem que comprar isso aqui, ó, um girocóptero. Eu olhei aquele negócio porque ele é aberto, é um rotor em cima, parece um helicóptero, mas não tem muito a ver com helicóptero. Né? Ele tem tipo um esqueleto do helicóptero, mas sem a parte... Exato. Só que daí quando eu olhei aquilo e o pessoal voando com aquilo, ele me mostrou no celular, eu falei, você é louco que eu vou voar nesse negócio aí? Eu falei, cara, se é rotor, se o motor cai. Que o girocóptero, a pá que ele tem em cima girando, que ela tá sempre em autorrotação, é a sustentação do vento que está transpassando, o motor está empurrando ele para frente e ele está girando e criando atrito, arrasto no ar. Ali não tem um motor girando. O helicóptero tem. O helicóptero... muita gente acha também que se o helicóptero parou o motor do helicóptero, o helicóptero despenca, cai que nem uma pedra. Não. Ele tira a diferença do giro, é que o giro não tem ângulo de ataque e o helicóptero tem. O helicóptero ele quer subir, ele não aumenta a rotação, ele não acelera que nem um carro para subir o morro. Ele tem a mesma rotação e ele tem um ângulo na pá que ela corta mais o vento e cria mais sustentação para ele subir horizontalmente. Então, essa hélice aqui, ela não tem motor, então? Não, eu só acoplo o motor na saída de pista para ajudar a girar ela, porque senão a gente teria que correr muita pista. Só por isso. Entendi. Porque daí o que acontece? Se eu pegar ela, imagina que é um rotor e a gente tem um carrinho aqui que a gente está os dois sentados nele. Então a gente sai correndo e a gente tem um embalo com a mão. Os projetos antigos que surgiu na Europa, o pessoal batia com a mão e saía correndo e o vento batia, ela começava a girar. Antigamente tinha aqueles catavento, era um pirulito, tu girava na mão, ele subia, daí quando ele ia descer, ele girava para o outro lado, ele não despencava. O ar tinha que passar por ele e ele vinha devagar. É o que acontece com o girocóptero. O motor está empurrando atrás. Hoje, se tu pegar um avião, esse avião pequeno, né, comparado ao giro, e a gente sair do aeroporto e teve uma falha do motor, que a gente não vai mais conseguir subir, a gente vai ter só o planeio e a descida, é muito mais fácil, mais seguro você fazer a volta e pousar com o girocóptero do que com o avião. O avião, se tu não tiver no limite de altura segura para voltar, tu não vai conseguir fazer a manobra e voltar em cima da pista, tu vai ter que ir adiante e achar um lugar. O giro tu gira ele, tu consegue dar o pedal e girar na pista e pousar ele tranquilamente. É considerada a aeronave mais segura que tem do que voa. Sim, porque a hélice, aquela grandona em cima, ela não vai parar. Ela não vai parar, entendeu? Tanto que algumas manobras que eu faço quando a gente vai assim, vamos eu e você. Vamos ganhar uma altura segura, um lugar que a gente tem bastante tempo. Eu vou te dizer, vamos pegar agora o giro e eu não desligo o motor até por segurança, deixa ele ligado, né? Embora que meu instrutor diz, quando tu ficar bem seguro, tu desliga o motor e faz o teste. Mas o certo é você colocar ele em marcha lenta, digamos assim, né? Neutro. Como se fosse um neutro, ele vai ficar girando, mas não vai ter empuxe. E daí você vem e faz o pouso todo sem motor. Isso de treinamento eu já faço. De vir sem o motor, vem planando, vem, cabra ele e ele só senta, fica lá. Reto aqui daí ou não? Não reto. Ele tem que vir, ele vem que nem um avião. Que nem um avião, tu pode... tu quiser fazer no início da pista, no meio da pista, claro, no final não é o aconselhado, né? Porque daqui a pouco tem um apuro. Quer fazer no meio da pista, veio, deu velocidade, ele não é para correr na pista para pouso. Para decolar sim, tu corre para decolar. Mas para vir, quando tu vem, tu mata a velocidade e ele só encosta os pneus no chão. Entendi. E já para ali. O rotor ainda continua energizado, tanto que às vezes o nariz dele continua um pouco erguido, daí tu fica controlando o manche aqui, até ele perder a energia do rotor, e às vezes o vento tá batendo, daí ele senta no chão. Daí depois tu trava o rotor, ele freia o rotor. E como eu te falei, se a gente for lá um dia fazer um voo aí, eu vou te mostrar que corta o motor e seguro, e deixa ele em reto. Ele vai vir, aqui na história do catavento, ele vem caindo não, né? Não é caindo, ele vem descendo devagarinho. Então, daqui a pouco quero dar velocidade, fazer o voo e acelerar, continuo voando. Quer parar no ar, fazer um 360, ficar no mesmo lugar, faz. O girocóptero. Eu sou parceiraço. Se alguém tiver a oportunidade de pesquisar girocóptero, vai ver que é muito bacana. talvez olhando a máquina vai dizer, meu Deus, isso aí é para louco, mas é incrível. E ele tem uma velocidade de curiosidade, né, de 120, 130 km por hora. O que é interessante é que lá na Europa eles utilizam como táxi.
Tem um Sim. aplicativo estilo Uber. Táxi, ambulância, né? Aham, eles pegam assim, tipo, vou chamar agora aqui um cara pra... Até porque lá eu não sei como que é muito bem a questão do tipo né? Relevo, tudo. Do isso, relevo, enfim, né? Mas eles chamam no aplicativo, né? Eu já vi em séries isso, né? Chamam no aplicativo, vem o cara. Só que eu creio que aquilo lá deve ser um pouco diferente, que aquilo lá eu acho que ele pousa igual um helicóptero mesmo, helicóptero? né? Não vai ser todo lugar que vai ter a pista, né? Que daí só que daí não se aplica do giro. Não conheço se ele tem Não seria o giro acoplado mesmo motor. daí, né? Daí teria que ser um helicóptero Um mesmo. helicóptero mesmo, só se é um helicóptero. Porque daí o estilo é somente a parte estrutural do helicóptero. Claro. Pelo que eu vi, né? Que tem os helicópteros mosquito, tem os outros que às vezes a gente vê alguns vídeos aí, se alguém que é aficionado procurar, de repente vai cair num negócio que o cara tá sentado só numa cadeira, motor nas costas, tudo meio... Com motor de Fusca. O pessoal diz motor de Fusca. Exatamente. Os caras criam, Mas, claro, a ideia do motor de Fusca, muita gente diz, não, mas é igual o motor de Fusca. Não é. Ele tem dois blocos de um lado, dois blocos do outro. A gente tem 2 magnetos que a gente chama, que a gente faz um teste antes de sair da pista, que a gente acelera a 2.000 RPM, 2.200. Aí a gente desliga o lado direito do motor. Aí ele baixa de 2.200 para 2.000 RPM. Ele não pode baixar muito mais que isso, ele tem um tempo de oscilação. Daí a gente liga o outro de novo, que a gente desligou do lado direito, foi a 2.200, 2.220, a gente testa o outro lado. Caiu para 2.000, tá tudo ok. Então a gente faz todo um check, tem check de tudo. Antes né? de fazer o levantar voo, né? Então, falhou uma parte do motor, deu problema numa parte, a gente sabe que talvez não vai conseguir potência para ir muito longe, mas a gente pode o tempo de voar ainda, vir fazer o pouso suave, sem nem ter que tirar o motor. Show de bola. É isso aí. Isso aí. Você quer finalizar aí então, Arthur? Padrão, né? Então, Gregor, gostaria de deixar alguma rede social sua mesmo, algum outro trabalho que você tem, algum projeto da sua própria empresa? Sinta-se à vontade agora fazer teu merchanzinho aí. Então, na verdade, a gente tem a TWF.net, né? Que é no Instagram, tem o site também, twf.net.br. Claro que hoje em dia eu acho que o site não é tão interessante quanto o Instagram. E a questão da parte da internet, a gente tem o Instagram. A questão da parte do voo, eu tenho o Greg, com G-R-E-G-Y, Greg Fly. Então tem lá o Greg Fly. É mais para ter alguns vídeos, até porque uns amigos falaram, cara, tu vai montar o giro, faz a parte da montagem, tô montando o rotor. Então a gente também fez Instagram. Nem sempre consegue alimentar tudo, porque às vezes é o trabalho, é o hobby, mas de vez em quando tem um vídeo do paramotor e do voo lá, bem interessante para quem quiser ver. E pessoal, para quem quer uma internet top, eu recomendo, eu utilizo aqui no escritório, né? A gente precisa de uma internet estável aí por conta do sistema, tudo. E quando eu fui montar o escritório aqui, conversei inicialmente com as meninas lá no escritório, elas me garantiram e realmente, assim, funciona muito top, né? Tão de parabéns, o suporte, não deixam falhar. Sim. Ponto muito importante, quando cai energia, que na nossa cidade é constante, continua funcionando. Não é novidade. Eu tenho no Breaks aqui, então sempre continua rodando meu servidor aí certinho com a internet deles. Então, pessoal, para quem precisa de uma internet aí legal, com estabilidade, procure lá o Gregory da TWF. Isso aí, acredito que esteja funcionando, porque hoje quando eu vim aqui a gente falou de tudo que é assunto, ele não me xingou nem falou muito da internet, então com certeza tá funcionando, senão era a hora, né? Era a hora. Mas pessoal, só dá um toque pra lá que a internet funciona mesmo. E só agradecer a vocês a oportunidade, a amizade, né? A parceria aí também, se vocês precisarem. Não, e obrigado por comparecer, tá, Gregory? Aí, pelo nosso convite. Só não vim antes por alguns outros contratempos aí, né? Até parecia que eu tava enrolando ou com medo aqui das câmeras do pessoal, porque tem mais gente atrás, né? Às vezes a gente olha o vídeo e acha que é só duas pessoas entrevistando, mas não, a gente foi bem servido, né? Vem uma comidinha legal de Concórdia lá. Nada forçado, nem um camburão por atrás. Né? nada livre, forçado. Espontânea pressão. Tá louco. Tinha que ter vindo, tinha que saber e vir antes ainda, né? Então, ou outra hora a gente combina mais pra frente. A gente marca um próximo, com certeza. Vamos remarcar isso aí. Beleza? Joia, obrigado. Pessoal, um abraço pra vocês e uma boa noite. Boa noite. Valeu.